Boa noite, muito bem, estamos aqui. Obrigado pela sua audiência, porque você está assistindo a gente está aqui no 30 Semanas. Essa aqui é a nossa 14ª semana. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a pornografia, vencendo o sentimento de orfandade, e meu nome é Felipe. Muito prazer. Nós vamos falar hoje sobre mais uma decisão, sim, porque na nossa caminhada nós já aprendemos a admitir, a confiar, a entregar, e nessa semana a gente vai começar a falar sobre depender. Eu preciso depender, eu preciso de dependência. Por quê? É o que fala a palavra de Deus, é o que fala lá, Salmo 62:7. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a rocha firme, o meu refúgio. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ou seja, há uma dependência que a gente precisa ter. Existe uma dependência, e hoje a gente vai falar sobre a dependência saudável. A dependência saudável. Lá em 2 Timóteo 1:7 fala assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É uma dependência saudável que tem muito a ver com essa palavra equilíbrio, que tem muito a ver com equilíbrio. Mas se eu estou falando de uma dependência saudável, por que será? Será que existe uma dependência que não é saudável? Será que tem um outro tipo de dependência? É isso mesmo, tem sim. A gente vai falar sobre um problema que afeta a maior parte dos relacionamentos hoje em dia, que é a codependência. A codependência é uma condição específica do âmbito comportamental, psicológico, emocional, que ela se caracteriza por uma dependência excessiva do indivíduo em relação ao outro. É uma dependência excessiva. O termo codependência, ele nos caracteriza por uma doença específica. Não existe uma doença chamada codependência. Foi um padrão que começou, essa doença, esse problema, ele foi descrito mais ou menos na década de 50, 60, onde as pessoas que cuidavam do grupo dos Alcoólicos Anônimos, o Al-Anon, elas observavam que os acompanhantes do pessoal que estava fazendo o tratamento tinham um padrão específico de comportamento. E também o pessoal que fazia terapia, os líderes, começaram a perceber um padrão nos acompanhantes. E aí perceberam também que os acompanhantes dos grupos dos drogados anônimos também tinham. Esse padrão era um padrão de dependência, de uma dependência excessiva. E aí começaram a estudar e perceberam que todas as pessoas que tinham um trauma, tinham algum problema emocional, assim, elas geravam esse padrão. E aí foi chamado de codependência. E os autores que descrevem, eles falam assim, que o codependente, ele não consegue estabelecer um vínculo com o outro. O problema quando você tem uma relação com outra pessoa, é que em vez de você estabelecer um vínculo com essa pessoa, você acaba explorando, você acaba se aproveitando dessa pessoa. Então, é um sofrimento que tem. A codependência é um sofrimento, porque assim, justamente por não apresentar um relacionamento saudável, gera o sofrimento, e aí gera o sofrimento tanto na pessoa como no outro com quem ela está se relacionando. A codependência, ela traz uma incapacidade de sustentar os relacionamentos saudáveis. Quando tem codependência, não existe verdade no relacionamento. Não existe uma conversa franca, não existe uma conversa onde a pessoa vai poder expressar corretamente os seus sentimentos, os seus medos. A gente não consegue ter um debate franco dos problemas. Então, a pessoa, por um medo, por um pavor, por um medo específico, assim, ela começa a desenvolver uma falsa expectativa. Então, você não tem uma expectativa realista, daquele relacionamento. Seja ele qual for, a gente vai ver que vários relacionamentos podem desenvolver o padrão de codependência. E quem sabe, conforme a gente vai falando, você vai descobrindo em você, assim como eu quando estudei isso daqui, eu descobri em mim mesmo, é verdade, alguns padrões de codependência.
Então, assim, em vez de ter uma conversa franca, uma conversa honesta, a pessoa começa a criar uma outra realidade, começa a criar uma realidade fake. E aí você não tem confiança, você perde a confiança tanto na pessoa com quem você está se relacionando, como em si mesmo. Então, a codependência, ela acaba causando todo esse tipo de problema. A gente sabe que existem dois tipos de codependência. Existe a codependência impositiva, que é quando a pessoa impõe a sua vontade sobre os outros. Ela impõe essa codependência impositiva. E tem a codependência anulativa, quando a pessoa anula a própria identidade. Ela anula a própria identidade em relação a outra pessoa. E na verdade, o que a gente sabe hoje é que a codependência é um padrão aí comportamental, é um padrão emocional que serve como uma compensação. Uma compensação por quê? Por causa do vazio que foi criado pelo sentimento de orfandade e de rejeição. Então, como a gente já comentou aqui em outros estudos, o espírito de rejeição, de orfandade, acaba criando alguns sentimentos da gente, onde a gente acaba criando compensações. E assim que ela é criada, ela vai crescendo. A gente vai ver que a gente acaba formando alguns padrões na nossa vida. E aí fica muito difícil a gente controlar a codependência. Mas a boa notícia é que tem como resolver. Tem cura, a gente tem como resolver isso daí. Com o domínio do Espírito Santo e a gente reconhecendo, como a gente já falou aqui, de admitir, a gente admitindo, a gente reconhecendo esse problema, a gente pode entregar para o Espírito Santo, e é o que a Bíblia fala, que Deus deseja mudar completamente a nossa maneira de viver. Como eu falei, existe a codependência impositiva e a codependência anulativa. Na impositiva, o indivíduo ele se acha indispensável para os outros. Sim, ele se acha indispensável. Ele acha que se ele não estiver fazendo aquilo ou se ele não estiver presente, a coisa não vai acontecer. Então, é um padrão assim de autoafirmação, de tanto na maneira de pensar, de agir da pessoa. Ela acha que, como a gente costuma falar, é o último biscoito do pacote, assim, é a última bolacha do pacote. E ele acha que precisa dele, e precisa ser do jeito dele, e precisa ser daquele jeito. Você já conhece alguém, já consegue identificar isso em algumas pessoas ou em você mesmo? O codependente impositivo, ele tem forte tendência em manipular as pessoas. E assim, ele não convence as pessoas, não é uma coisa lógica, ele usa formas de manipulação mesmo. Então, a gente tem aí muitas pessoas que acabam desenvolvendo a codependência positiva, acabam se tornando líderes em empresas, empresários, líderes até de ministérios, assim, ele acaba se tornando, né? É uma síndrome que a gente fala que é a síndrome do filho mais velho, ou então aquela criança que perdeu os pais na infância, ou aquele adolescente que teve que fazer tudo, aquele pré-adolescente que teve que desenvolver sozinho, assim, para sobreviver. Então ele tinha que resolver sempre as coisas do jeito dele. Essa é a codependência impositiva. E a gente tem também, como eu falei, a codependência anulativa. A decodependência anulativa é aquela pessoa que não tem opinião própria. Ela não tem opinião própria. Então, assim, ela nunca fala o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, você pergunta opinião. O que você acha disso? Ela fala assim, é o que você acha. Dá a impressão que ela não tem opinião. Você vai num restaurante, por exemplo, você quer prato, que prato você quer? Eu quero o que você pedir. A pessoa não tem opinião própria. Ela depende totalmente da outra pessoa. O que a outra pessoa fizer, para ela tá bom. Sempre tá bom. Ela não sabe dizer não. Você conhece alguém que não sabe dizer não? Então, essa é a codependência anulativa. Então, geralmente desenvolvem em filhos mais novos. E aí a gente vê esse padrão também. Por exemplo, uma pessoa é um vice-gerente, ou um subgerente, é um vice-chefe, assim, e ele fica naquele cargo muito tempo. Ele nem deseja sair daquele cargo, assim. Geralmente é uma codependência anulativa. Não importa assim se a gente desenvolve uma codependência impositiva ou anulativa.
a gente vai ver que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo as duas, depende do ambiente que a gente está. Às vezes, num certo ambiente a gente desenvolve a impositiva e no outro ambiente a gente desenvolve a anulativa. O importante é a gente reconhecer que a gente tem codependência, que a gente tem e que a gente precisa de ajuda, da ajuda do Espírito Santo, da ajuda divina e também da ajuda das outras pessoas, como a gente vai ver também. Então, por exemplo, como eu falei, às vezes a gente desenvolve codependência, uma codependência impositiva e anulativa, os dois padrões, só que depende do ambiente. Então a pessoa tem traços impositivos no trabalho, mas chega em casa, ela tem traços anulativos. Então no trabalho ela manipula, ela impõe a sua vontade e faz tudo, consegue controlar todas as pessoas, e em casa ela acaba se anulando, e aí deixa as outras pessoas controlarem ela. Ou então, ao contrário, ela tem traços anulativos no trabalho, e aí ela tem uma necessidade de impor um traço impositivo em casa. Então, assim, é aquela pessoa que no trabalho, ela não sabe dizer não. Então ela faz tudo o que o chefe manda, até aquilo que ele não poderia fazer. Às vezes é uma coisa que ia prejudicar a família dele, mas ele faz, porque ele não sabe dizer não. Mas aí chega em casa, ele desconta, a pessoa fica brava, ele impõe a vontade dele, e às vezes de um jeito, com um sentimento, com uma forma assim que não tem razão de ser. É a codependência, de um lado anulativa, de outro impositiva. O ponto aqui é que a pessoa que tem codependência, ele nunca está vivendo a vida dele. Ele sempre está vivendo a vida do outro. Ele nunca vive a vida dele. É sempre importante, sempre o outro está em primeiro lugar. Nunca ele está em primeiro lugar. Então, ele anula a própria vida. Ele anula a sua existência. Então, o tempo vai passando, é como se ele não existisse. E aquilo vai crescendo. E cada vez mais. Por quê? Porque isso aí como eu falei, é uma compensação. É uma compensação patológica do sentimento de orfandade, de rejeição. Só que a gente já começa a enxergar que não vai resolver, que a pessoa não vai fazer, então ela nunca está satisfeita. A gente vai ver que o codependente, ele nunca está plenamente satisfeito, ele nunca está contente, então aquilo vai crescendo, e se a codependência não é uma doença, mas ela pode evoluir para algumas doenças de fato, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, o codependente é assim. A pessoa que tem codependência, ela tem muita dificuldade em identificar os seus sentimentos, seus reais sentimentos. Então, por exemplo, a pessoa fica triste com alguma coisa, mas como ela tem uma codependência anulativa, ela não fala. Então é como se a tristeza não existisse. Ela está sempre feliz. Sempre dando risada, sempre está tudo bem. Se perguntar tudo bem, tá tudo bem. Então, e assim como outros sentimentos também. Então ela não consegue se expressar. E aí, nesse desenvolvimento, às vezes ela sente e ela não quer se expressar. Mas com o tempo ela começa a bloquear esses sentimentos. Então, assim, sentimentos que são reais, que Deus nos deu para a gente viver, que são verdadeiros mesmo. A tristeza, o medo, alguns sentimentos que são negativos, porém eles são reais, eles são humanos. A gente tem o direito de viver a tristeza, a gente tem o direito de viver o medo, só que de forma saudável. A pessoa codependente, ela anula. Não pode ter, eu não posso ter tristeza, eu não posso ter medo. Então, ela acaba se limitando totalmente, e dessa forma ela acaba ficando totalmente desinteressado pelas suas necessidades e pelas suas reais, a sua real necessidade, suas necessidades e na verdade a sua real necessidade. Então, qual que deve ser o próximo passo dela? Ela não sabe, porque ela está tão preocupada no bem-estar dos outros que ela não consegue andar mais. E aí a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem que aceitar as nossas limitações. Então, assim, eu fiquei triste com alguma coisa, eu fiquei com medo, tudo bem, não tem problema. Aceitar nossas limitações nos leva, assim,
um caminho mais de segurança, para um caminho razoável, de coerência, estou sendo coerente com aquilo que eu vivo, um caminho de harmonia, como a gente leu lá na Bíblia, um caminho de harmonia. Quais são os sinais de codependência? Então aqui, se você tem a apostila, você pode ver na página 162 aqui uma lista dos sinais de codependência que a gente vai conversar, e aí você pode estar aí pintando o círculo, aí marcando as características que você tem. Aliás, um parênteses aqui, se você ainda não tem a apostila, você já pode estar adquirindo na livraria da nossa igreja aqui, na livraria Palavra Eterna. Você pode vir aqui, se você procurar nas redes sociais você vai ver os horários que ela está funcionando direitinho, claro, com todas as regras de segurança, e você pode estar adquirindo a apostila do 30 semanas, fecha parênteses. Então, sinais de codependência. Quais são os sinais? Então, baixa autoestima, a pessoa se considera muito menos daquilo que ela realmente é. Muito menos do que ela realmente é. Ela se olha no espelho e ela não enxerga a beleza que ela tem, o valor que ela tem. Aliás, ela acha que não tem valor nenhum. Então, a baixa autoestima é um sinal de codependência. Senso de identidade frágil. A pessoa perde o senso de identidade, ela não sabe direito quem ela é. Então, por ela pensar tanto nos outros, está tão preocupada com os outros, ela já não esqueceu já quem ela é. Alta reatividade ou irritabilidade. Então, aquela pessoa que se irrita muito fácil, por uma coisa que nem era tão grave assim. Então, ela tem uma reação super exacerbada, uma reação exagerada para algumas coisas que aconteceram que não merecia aquela reação. Então você vê uma distonia entre a reação da pessoa e o fato que aconteceu. De repente, no tratamento do pai com os filhos, do marido e a esposa, um com o outro, do chefe com os seus empregados, em vários relacionamentos a gente consegue prever isso, identificar esse padrão. A preocupação e o cuidado excessivo com o outro. Então, é aquela pessoa que se preocupa. A preocupação com as outras pessoas é normal, principalmente os nossos familiares, os nossos filhos, a gente tem uma preocupação. O problema é aquela preocupação excessiva. Então, aquela pessoa que liga e não para de ligar, quer saber onde está, o que fez, se comeu, se não comeu. Existe a preocupação normal, mas a gente está falando aqui de uma preocupação excessiva. Perfeccionismo, negação da realidade. Então, às vezes, é alguma coisa que a gente sabe que pode ser feita, ou ao contrário, não pode ser feita, a pessoa nega, não é daquele jeito. Ela cria uma fantasia, uma outra realidade na cabeça dela, e ela afirma aquilo lá como se fosse a mais pura verdade. Ela nega completamente a realidade. O uso do sexo para ganhar aprovação. Então, tem a ver aí com a baixa autoestima, com a identidade frágil. Então, às vezes, para ganhar aceitação, ela vai usar inclusive o sexo. As compulsões dos relacionamentos, às vezes algum transtorno compulsivo assim no relacionamento, assim, um transtorno compulsivo de controle, de apego, um apego excessivo. A compulsão também, às vezes por alimentos, a compulsão por compras, a compulsão por sapato, por roupa, por jogos. Foco excessivo na realidade do outro. Então, aquela pessoa que sempre está reparando em outra pessoa, sempre está reparando no outro, assim. Então, vê as redes sociais da outra pessoa, vê o que ela está fazendo, o que não está. Às vezes não é nem uma coisa nem tão importante, mas aí ela comenta, ela fala, aquilo importa para ela, uma postagem causa algum sentimento assim forte na pessoa. E assumir o papel e responsabilidades do outro. E aí? Você conseguiu já identificar algum desses sinais? Eu já identifiquei os meus aqui. A gente consegue identificar assim na nossa vida. Então, aquilo que você identificar, você pode estar marcando aí que tem relação com você. Mas esses são apenas alguns sinais. E aí, de codependência. A codependência, ela já pode estar desenvolvida ou ela pode estar em desenvolvimento. E o problema não acaba aí. O problema é que quando a gente desenvolve a codependência, a própria codependência acaba gerando outros padrões
outros padrões de compensação, porque como a gente falou, a própria codependência não satisfaz ninguém. Você não vai compensar o seu sentimento de orfandade com codependência. É uma compensação patológica. Como ela não compensa, a pessoa começa a desenvolver outros padrões em sub-áreas assim, na sua vida. E aí, o ser humano não tem limites. Vai desenvolver algum problema aí na área sexual, algum problema aí em relação à mentira, algum problema, como a gente falou, em compulsões, e aí é muito variável, O importante é que a gente tem que reconhecer. E como é que a gente vai se livrar? O primeiro passo é a gente lembrar da nossa verdadeira identidade. Quando eu me apresentei aqui, eu falei que eu sou um filho amado de Deus. Esse é o primeiro passo, é nós reconhecermos que somos filhos amados de Deus. Isso ninguém tira. A Bíblia fala que nada separa a gente do amor de Deus. Nada me separa do amor de Deus. Nada separa você do amor de Deus. Você é um filho amado de Deus. Essa é a primeira coisa. E sendo um filho amado de Deus, Ele aceita você do jeito que você é. Você imagina que Deus já sabia o jeito que você ia ser, do jeito que você está hoje. Agora que você está assistindo esse vídeo, aí com seus sentimentos, com seus preconceitos, às vezes com a sua vergonha, às vezes com padrões que você já identificou, eu vou te contar, Deus já sabia já. Ele sabia de tudo isso já, e Ele te aceita do jeito que você é, assim como Ele me aceita do jeito que Ele é. E eu creio muito que Ele está aqui, que Ele está aqui na nossa conversa, Ele está aqui junto comigo, Ele está aí junto com você, e Ele está disposto a nos livrar dessa corrente, a nos livrar. A gente precisa livrar todos esses maus hábitos, todos esses problemas de caráter, porque isso vai minando a nossa vida e vai causando sofrimento. E olha só, é um sofrimento que é totalmente desnecessário. Então a gente precisa buscar a cura, precisa buscar o equilíbrio para a gente ter justamente a transformação de caráter, que a Bíblia tanto fala, nossa transformação de caráter e nosso equilíbrio emocional. Então você conseguiu identificar atitudes de codependência em você mesmo? Você pode marcar aí na sua apostila. E outra coisa, que tipo de codependência você mais expressa? A impositiva ou a anulativa? Então pensa na sua vida, nos lugares que você frequenta. Se você geralmente coloca mais em prática a codependência impositiva ou anulativa, você pode estar marcando aí na sua apostila. A codependência, ela precisa ser curada. Provérbios 9:6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Como a gente viu, a codependência ela é ilógica, ela foge da realidade. E a Bíblia fala, você quer ter vida? Deixem a insensatez e vocês terão vida. A codependência é um desvio da maneira de ser que deteriora a alma. Então, com o tempo, se você tem um padrão em desenvolvimento, às vezes na área, na vida familiar, ou na vida profissional, você vai ver que esse padrão ele vai prejudicar tudo, tanto a área familiar, como a área profissional, como a área de educação dos filhos, saúde, vai atrapalhar até seu ministério. E aí, se a gente não trata e a gente não identifica, ou a gente até identifica, mas esconde ela, eu vou deixar ela guardadinha aqui, eu percebi, Felipe, mas isso aqui não é legal eu falar, eu nem gosto de pensar nisso, na verdade. Então, eu vou deixar ela guardadinha, ninguém nunca falou disso pra mim. Olha só a oportunidade que Deus está te dando, o Espírito Santo está te dando. Mesmo assim, se você decidir guardar, deixar ela guardada, deixar ela escondida, ela vai aparecer. Com o tempo, as consequências podem ser desastrosas, pode ser muito ruim. É claro que a gente tem a vontade de ajudar os outros. A gente está vivendo agora um período de pandemia, de isolamento social, já vamos aí para 3 meses aí de isolamento social, e uma coisa muito bacana foi o quanto a solidariedade aumentou. Então a gente tem aqui na igreja um movimento muito bacana, muito grande de solidariedade,
e assim como a gente sabe que em outras igrejas, não só em igrejas, organizações sociais, as pessoas ajudando. Então é muito legal, é muito positivo isso faz muito bem para a gente ajudar as outras pessoas. O problema é que a gente muitas vezes não sabe o limite. Então assim, qual que é o limite para eu ajudar outra pessoa? Se eu fixar em estar ajudando uma pessoa específica, até onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Porque às vezes a ajuda começa a prejudicar você mesmo. A ajuda começa a prejudicar a gente e você não percebe isso. Então isso é um padrão de codependência, por isso que isso precisa ser tratado, porque isso vai prejudicar você. E aí, a pessoa sendo prejudicada, com o tempo ela não vai conseguir mais ajudar as outras pessoas, não vai conseguir ajudar outra pessoa. E na verdade o que ela estava achando que era um favor para outra pessoa, ela também está prejudicando a outra pessoa. Então no livro Codependência Nunca Mais, da Valerie Betty, ela define o codependente como uma pessoa que deixou o comportamento de outro, uma pessoa que deixou o comportamento de outro afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. Então ela deixou uma pessoa que tem um comportamento específico, o codependente deixou aquele comportamento afetar e ela vai ficar obcecada em controlar aquele comportamento da outra pessoa. Então, como eu falei, é um padrão que só vai crescendo, só vai crescendo. Na verdade, quando a gente guarda, aquele se torna nosso padrão de vida. A gente fica dependente em ser codependente. A pessoa fica dependente em codependência. Ela fica viciada em codependência. Então, olha só, a pessoa que tem a codependência, ela acaba procurando outras pessoas que têm codependência também. Então, ela é uma pessoa problemática, é uma pessoa que tem um padrão problemático, ela vai procurar o quê? Outras pessoas problemáticas. E aí, é claro, esse relacionamento, ele não vai ser duradouro, uma hora vai acabar. E aí acaba, e o que a pessoa vai procurar de novo? Uma outra pessoa problemática. Você já conheceu ou conhece alguém que só procura pessoas problemáticas para a vida dela? Esse é um padrão da codependência. Então muitas vezes ela fala assim, eu vou orar então para Deus me dar um marido, me dar uma esposa adequada, assim. Só que aí só que ela não trata a codependência dela, ela vai procurar o quê? Uma outra codependência, uma outra pessoa com codependência. E se a outra pessoa não tiver codependência, mas ela tendo, ela vai desenvolver a codependência na outra pessoa, como se fosse uma coisa contagiosa, assim. A outra pessoa tem que estar muito saudável e muito ciente do que está acontecendo para não desenvolver essa outra codependência. Então, a gente percebe esse padrão. E aí, na verdade, quando uma pessoa se torna codependente, impositiva, e aí a outra pessoa com que ela está se relacionando acaba se tornando uma codependente anulativa, a gente, mas aí deu match, aí casou, só que casou de uma forma errada, de uma forma patológica, de uma forma doentia. É um relacionamento doentio. E relacionamentos doentios, a gente sabe o que acontece. Então, no primeiro momento, parece bem, mas esses relacionamentos dão certo só até a página 2. Mais pra frente vai acabar não dando certo. E não só o problema não é só que o relacionamento dá certo, ele não só não vai dar certo, como vai machucar as duas pessoas. Então a gente sai ferido desses relacionamentos. A pessoa que é codependente, ela não, como a gente falou, ela não tem autoestima. Então ela considera sempre a outra pessoa mais importante. Sempre a outra pessoa é mais importante do que ela, né? Como eu falei, começou esse termo de codependência começou quando o pessoal dos alcoólicos, os organizadores dos Alcoólicos Anônimos estavam observando o pessoal que acompanhava, o pessoal do grupo, assim como do grupo dos drogados anônimos. Então viu que era um padrão muito comum isso daí, da pessoa que acompanhava uma pessoa drogada, um dependente químico, seja droga, seja álcool. Aquela pessoa, aquele dependente químico, era mais importante do universo, e era mais importante que ela mesma. E aí acabava atrapalhando no tratamento, porque fazia tudo o que aquela pessoa queria. Então era um padrão que o pessoal dos grupos de terapia observavam, que atrapalhava o tratamento assim.
Então, assim, muitas vezes você considerar a outra pessoa mais importante que você não vai ajudar. Não vai ajudar nem você e nem a outra pessoa. A gente tem que lembrar que Deus tem os planos de vida para cada um. Para cada pessoa, Deus tem um plano de vida. Então, assim, Ele tem um plano de vida tanto para você, como para a pessoa com quem você tem um relacionamento de codependência. Então, a pessoa que a outra está cuidando, né? Se uma pessoa está cuidando de um fulano, tanto ela como o fulano, Deus tem planos para a vida dos dois. E esse relacionamento de codependência vai atrapalhar tanto os planos que Deus tem para você, como os planos que Ele tem para a pessoa com quem você está se relacionando. Olha a gravidade que é o relacionamento com codependência. Na verdade, mas eu gosto tanto, a pessoa pode falar assim, eu gosto tanto daquela pessoa, eu quero cuidar, eu acho que eu sei o que é melhor para ele não sabe o que é melhor, eu sei o que é melhor para ele. Só que na verdade, você está prejudicando demais, assim, é o que a gente chama de misericórdia carnal. A pessoa às vezes não, a gente falou de relacionamento com drogado, mas pode ser, por exemplo, o relacionamento com o filho, ou com o marido, com uma esposa, que você não quer que aquela pessoa caia nos mesmos erros que você caiu. Então você vai fazer tudo, a pessoa não pode sofrer, não pode ter erro nenhum. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa ela vai desenvolver um padrão doentio aí de relacionamento. Então, a codependência, ela se desenvolve, ela tem um padrão de efeito dominó. A pessoa que é codependente acaba tornando o outro codependente. O outro que é codependente, quando se relacionar com outra pessoa, vai repetir o padrão de codependência. E assim vai, por isso que a gente fala que tem um efeito dominó. O codependente, ele sempre diz sim. Então, a pessoa que ele desenvolveu a codependência, tudo que ela falar, a pessoa vai ser sim. Não existe o não, não existe o não. Só que na verdade a gente sabe que tem uma hora que a gente tem que falar não. Essa coisa de sempre falar sim para tudo, estar sempre disponível, a gente sabe que isso uma hora não vai dar certo. É como um castelo de cartas, que qualquer momento pode desabar. E é isso que acontece com a codependência. E quando desaba, provoca um sentimento muito, muito ruim, de rejeição. Porque na verdade a codependência, ela está escondendo todos os sentimentos ruins. Só que quando acaba o relacionamento de codependência, todo aquele sentimento ruim, aquela rejeição, aquela orfandade, aquelas coisas ruins que tem, elas afloram. E aí a pessoa se sente a pior de todas. E por isso que a gente tem que identificar. Porque em vez de interromper esse ciclo, porque quando gera isso, a pessoa vai procurar outro padrão de codependência. Outro padrão para ela esconder esses sentimentos. Enquanto a gente não tratar corretamente, a gente não pode tratar a raiz que está nos nossos problemas emocionais. Na verdade, a pessoa que tem a codependência, ela vai fazer tudo que ela pode para aquele relacionamento não acabar. Inclusive algumas coisas que são estranhas, que são doentias. Então você vê às vezes padrão entre pais e filhos, padrão entre casais, às vezes algumas atitudes que quem está de fora olha, não está muito certo isso daí. Mas ela exige demais, porque ela sabe que se acabar, não é só a dor da perda, não é só a dor da separação, ou a dor da perda, ou simplesmente a dor de um mal-estar. Não, é tudo aquilo que vai aflorar nela. Só que o caminho que Deus propõe para a gente, por que a gente precisa achar a cura? Porque o caminho que Deus propõe a gente, ele é totalmente diferente. Então aqui no livro Luz das Nações, do pastor Bill Johnson, fala assim: quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Quando a gente entender aquela pessoa que Deus chamou a gente para ser, a gente não vai querer ser outra pessoa além da gente mesmo. Então, na codependência, a gente sempre quer anular a gente mesmo para viver a vida do outro, seja quem for. Então a gente vive para o outro. Mas Deus tem um plano para você. Deus tem um plano especial para você. Então aqui uma reflexão. Você se sente culpado quando você não consegue ajudar as outras pessoas? Você se sente culpado quando não consegue ajudar os outros?
Você pode responder aí, sim ou não? A codependência, ela precisa ser curada. Mas qual o caminho da cura da codependência? A gente tem alguns tópicos aqui. Primeiro, desenvolva o seu próprio projeto de vida, o seu projeto de vida. Não é o projeto de vida de outra pessoa, não é baseado em outra pessoa, é o seu projeto de vida. Jeremias 29:11, um texto bastante conhecido, muito bom aqui pra gente. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos para dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, Deus tem planos para nos dar um futuro, para cada pessoa. E esse plano de Deus, ele é independente para cada pessoa, ele é individual. Deus nos conhece exatamente do jeito que a gente é, individualmente, e Ele tem um plano especial para cada um de nós. Tem um plano para mim, tem um plano para você, tem um plano para cada pessoa com quem você se relaciona. A verdade é que a gente tem um destino, sim, a gente tem um destino traçado por Deus, a gente tem uma vontade que Deus traçou e a gente caminha baseado no nosso livre-arbítrio, a gente está caminhando. E é claro que esse plano especial, esse plano de Deus, ele tem a relação com muitas outras pessoas. Então, a gente vai se relacionar com outras pessoas. Isso é até vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente se relacione mesmo. Mas essa relação não é baseada na codependência. A gente não precisa fazer uma codependência com essas pessoas. É baseado na colaboração. Então, não é na codependência, é na colaboração. Deus tem planos para você e cabe a quem desenvolver? Você mesmo. Os planos que Deus tem para mim, eu que vou desenvolver. Então, assim, o que eu vou fazer? A gente tem que traçar um plano para a nossa vida. Então, quais são os seus planos para o futuro? Você quer fazer um curso? Você quer ajudar, quer fazer uma mudança na sua casa? Você quer fazer uma mudança na sua vida? Você quer começar a fazer um esporte? Você quer mudar o seu padrão de alimentação? Isso é para você, isso é seu. Então cria um projeto de vida para você. A maneira como Deus criou, a maneira que Deus gosta que você seja, não é igual aos outros, não é igual aos outros. Deus quer que você seja o jeito que Ele criou você mesmo para ser. Então, a gente tem que pensar, você tem que pensar assim, ser sincero com você mesmo, pensar, o que faz você feliz? Parece a propaganda de supermercado, mas é verdade, o que me faz feliz? Então eu vou correr atrás, eu vou com as minhas forças e andando com Jesus, porque aí Jesus vai me ajudar. Outra coisa, outro tópico, você ame o próximo, mas não viva a vida dele. Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. É o cumprimento da lei. E qual que é a lei? Quando perguntaram para Jesus quais eram os mandamentos, o segundo que ele falou é: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então você não deve amar mais e nem amar menos. Você não deve amar demais uma pessoa e nem você deve amar de menos, né? Aí já tem sentimentos negativos envolvidos. A gente ama como a gente ama mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não tenho amor por mim mesmo, como é que eu vou amar as outras pessoas? A gente tem que ter esse equilíbrio de amar as pessoas da mesma maneira como a gente se ama. Então a gente tem que desenvolver o amor próprio e desenvolver o amor ao próximo. O codependente, às vezes, ele quer ajudar o outro e ele quer controlar. E ele quer manipular tudo, quer manipular o outro, porque ele se sente seguro, porque ele ama demais aquela pessoa, ou ama demais aquelas pessoas, aquele grupo, aquele trabalho, mas relacionado a pessoas, e aí ele faz tudo. E olha só, quando alguém é codependente e faz tudo para ajudar a outra pessoa, e ela se anula, inconscientemente ele está esperando uma recompensa. Só que a questão é que ele não vai ter essa recompensa. O codependente não tem essa recompensa, ela nunca vem, porque ele age de uma forma doentia mesmo. Então não vai ter recompensa. E aí a pessoa fica chateada, fica triste, fica frustrada. E aí
ela não vai, a pessoa codependente, o que ela vai fazer? Ela vai tentar uma outra forma de manipulação. E é um ciclo que vai fazendo. Então você pode refletir aí, na sua apostila. Alguém na sua família, amigos, outra esfera, com quem você tem se portado mais do que com você mesmo? Então tem alguém com que você se relaciona, seja na família, seja no trabalho, seja lá qualquer esfera que for, que você se preocupa mais com você mesmo? Responda sim ou não. Então a gente tem que traçar o nosso plano de vida, você tem que ter o seu próprio projeto de vida, a gente tem que amar o próximo, nós amamos o próximo como a nós mesmos. E a outra dica que a gente dá é a dependência somente de Deus. Então 2 Coríntios 3:5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A gente sabe que a gente tem capacidade. A gente vê aí, e ultimamente tem se falado muito do papel da ciência, na humanidade, da medicina, e a ciência tem avançado, a gente sabe disso, e são avanços incríveis. E também, recentemente, mais 2 astronautas foram para o espaço, a gente viu o lançamento, acompanhou aí o lançamento do foguete, e tudo isso pode gerar uma sensação de autossuficiência do homem. Porém, a gente sabe que por trás de tudo isso está Deus. Deus está por trás de tudo isso. Eu creio muito que por trás de todo o progresso da ciência, de das curas, de tudo que vem sendo promovido aí pelas pesquisas, tudo, Deus está atrás de tudo isso. E na verdade, a Bíblia fala que toda a nossa capacidade vem de Deus. Então, a gente tem que colocar diante de Deus essa vontade nossa, gente, de manipular, de controlar, de dizer sim todo o tempo, de satisfazer as outras pessoas em detrimento de você. Mas Deus conhece a gente, e Deus é um Deus de infinita bondade, e Ele tem planos para a gente, E eu creio muito que os planos de Deus, que faz parte dos planos de Deus, livrar a gente da codependência. Então, para concluir, se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem é a falha no passado. Então, se a codependência foi causada, às vezes, por um trauma no passado, ou foi causada por algum sentimento de orfandade, seja lá o que for, ela não importa mais isso. A codependência ela é um problema seu, e resolver os seus problemas é sua responsabilidade. João 8,2 fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual que é a verdade? A verdade é quem nós somos. Jesus disse: eu sou a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Através de Jesus nós vemos a verdade, quem nós somos. Através a gente olha para Jesus e a gente vê quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. Então Deus tem um plano especial para você. Todo dia que você acordar, Deus tem um plano para você naquele dia, assim. Então você não pode esquecer, você não pode se esquecer. Você não é um problema para uma pessoa, você não é um problema para você mesmo, você não é um intrometido, você não tem que depender das outras pessoas. Não, você é um filho amado de Deus. A gente precisa se livrar de toda a bagagem desnecessária. A promessa de Deus é que você conhece a verdade a partir disso, e todas as suas correntes sejam quebradas. Experimente a verdadeira liberdade a partir de saber quem a gente realmente é. A verdadeira liberdade está em Deus, e nós somos filhos amados de Deus. E aí a gente tem uma pergunta facilitadora para você refletir aí, e logo nós vamos ter novidades sobre os grupos de partilha. Mas a pergunta facilitadora é: você tem controle ou é controlado por alguém? Depois de toda essa conversa que a gente teve, depois de tudo isso que a gente conversou, pensa bem, você tem o controle ou você é controlado por alguém? A codependência ela é uma realidade, mas é uma realidade que tem que ser identificada, tem que ser reconhecida, e baseado em tudo isso que a gente falou assim, a gente vê que a vontade de Deus é que ela seja extinta, é que ela seja controlada, que ela seja extinta, é que Deus nos livre de toda essa codependência. Vamos fazer uma oração então para a gente terminar? Papai, eu quero te agradecer demais, porque a Tua Palavra revela que o Senhor nos ama do jeito que a gente é.
Então, muitas vezes a gente desenvolve, papai, alguns padrões que para a gente mesmo são equivocados, são errados, codependência, compensações, abusos. E tudo isso, eu sei que o Senhor já sabia de tudo isso. E eu te agradeço, papai, pelo teu amor, porque o Senhor nos ama desse jeito. O Senhor nos ama como codependentes. Mas a gente vem pedir, papai, que o Senhor nos ajude a se livrar desse mal. O Senhor nos ajude a se livrar dessas amarras, papai. Em nome de Jesus, vem visitar cada pessoa agora que está vendo esse vídeo, que está acompanhando aqui, Deus. E vem revelar para ela, Espírito Santo, tudo aquilo que precisa ser revelado, todos os padrões que precisam ser mudados, tudo que precisa ser liberto, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que nos livra, o Senhor é um Deus que quebra correntes, Senhor. E nós cremos nesse poder. Então, desde já, eu peço que o Senhor venha visitar a cada um de nós, papai. Papai, cuida da nossa saúde também, cuida da saúde de todo mundo, Senhor Deus. Em meio a tantos males que a gente está vivendo, a gente ora, Senhor Deus, pela saúde de todas as pessoas, Senhor Deus, pela saúde desse mundo, da humanidade, e também por uma atuação Tua em meio a tudo isso, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor, te agradecemos e pedimos, porque nós confiamos totalmente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e fique ligado nas novidades que vai vir aí. Então, acompanhe as redes sociais do 30 Semanas, da IBS, e você vai ver as novidades que a gente vai ter a partir da semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau.